Na Prever FM, você começa o dia bem informado. Agora 6h46, voltamos com o primeiro jornal na manhã desta sexta-feira. Começou ontem, vai até domingo, dia 28, o Festival de Aves, na Pinacoteca Fórum das Artes de Botucatu e Áreas Naturais da Cuesta. Para observadores de aves, turistas, famílias, comunidade escolar, artesãos, artistas e público em geral. O terceiro Festival de Aves de Botucatu é uma realização da Prefeitura de Botucatu, através da Secretaria de Turismo, com a participação de profissionais locais e convidados de fora da cidade. Na quinta-feira, que foi ontem, nós já tivemos programação. A gente vai ter programação nesta sexta-feira, por exemplo, hoje na Tenda Educação, já a partir das 8h30 da manhã. Vão ter com a coordenação da professora Silvia Nishida e do Tiago Oliveira. Na parte da tarde também, a partir das 14 horas, teremos palestras, enfim, várias atividades, sem contar que teremos também as passarinhadas neste final de semana no terceiro Festival de Aves de Botucatu, para você realmente participar. São 6h47, sexta-feira, dia de participação do prefeito municipal de Botucatu, numa semana terrível, uma semana de muita turbulência. Prefeito, bom dia, satisfação em tê-lo aqui no Primeiro Jornal. Bom dia, Márcio, bom dia, Ellen, bom dia, André, bom dia, amigos da Rádio Prever FM, é um prazer estar aqui com vocês na manhã dessa sexta-feira. Prefeito, a gente começou a semana já com essa notícia terrível, com essa tempestade, quase que tempestade de areia, ventos fortes, que realmente está mobilizando a cidade. Até hoje, sexta-feira, a gente tem que falar bastante nisso, porque mais uma vez a gente é pego de surpresa e a gente fica à mercê, de repente, de uma companhia terceirizada, de uma companhia que foi privatizada e na dependência de pessoas que estão sofrendo até hoje com a falta de energia elétrica, né, prefeito? Exatamente, Márcio. A gente teve essa ocorrência na segunda-feira, ventos muito fortes na cidade de Botucatu, mais de 100 km por hora e com pouco, graças a Deus, ainda com pouco índice pluviométrico, com pouco índice de chuva, senão os estragos teriam sido maiores. E eu tenho reportado, durante toda a semana, em algumas postagens que faço nas redes sociais, de que todas as frentes, a frente da zeladoria da infraestrutura, em termos de desobstrução das vias, das casas, a frente da Semutran, que recupera a questão semafórica, a questão da sinalização de trânsito. Enfim, todas as frentes caminharam muito bem durante a semana e as maiores dificuldades foram em relação à recuperação do fornecimento de energia elétrica. Na quarta-feira, estive pessoalmente na matriz da CPFL Paulista, na cidade de Campinas, tentando ser recebido pelo presidente da companhia e não fui. Ele estava em viagem para a China e tampouco me retornou a ligação, mas fui atendido por um vice-presidente chamado Luiz Henrique e lá fiquei das 10h30, 11 horas da manhã até 10 horas da noite acompanhando as operações. Ontem, quinta-feira, nós recebemos a visita do presidente da CPFL Paulista, que é a entidade da CPFL Energia que cuida da cidade de Botucatu, e também aí acompanhando as operações. E me parece, eu tenho até um extrato aqui agora da noite, um extrato que recebi ontem, 21h30, me parece que agora, se não 100%, mas restam pouquíssimos casos a serem reestabelecidos em termos de energia. E em paralelo a tudo isso, na própria quarta-feira, dada a não solução de 100% dos casos, e eu havia me comprometido com a população nesse sentido, nós ingressamos com uma ação no judiciário. Ontem tivemos um resultado positivo, em caráter liminar ainda, para que essa situação junto à CPFL se resolva. Bom, prefeito, e a gente, toda vez que acontece uma catástrofe como essa, a gente tem que tirar algum tipo de lição, Saber que a gente ainda, contra as forças da natureza, a gente não tem praticamente nada o que ser feito. A gente tem que se prevenir com relação a algumas coisas. A gente fala da questão da energia, porque realmente foi talvez o fator mais importante nessa história toda, de comerciantes, de pessoas. Cada um sentiu na pele as dificuldades de você ficar sem energia. Eu senti aqui, a Ellen sentiu, o André sentiu, o prefeito sentiu, todo mundo sentiu as dificuldades e a fragilidade que a gente tem em momentos como esse. Aconteceu o problema. No dia seguinte,
não resolveu, aí sim é a grande dificuldade, né, prefeito? Exatamente, Márcio. O intuito dessa ação, falando especificamente em relação à questão da energia elétrica, ele é exatamente esse. Não só a correção, mas principalmente que agora que se tenha formalizado no judiciário um plano de contingência dessa operadora, né, dessa concessionária, para a cidade de Botucatu nas situações de emergência, nas situações de intempérie. E em paralelo, você está tão correto e infelizmente a gente teve que viver essa segunda-feira para entender algumas questões que eu tenho repercutido há algum tempo, e vocês têm me ajudado isso na Prever FM. Primeiro, esse senso de urgência e essa corrida que eu tenho feito junto com toda a equipe da prefeitura em colocar de pé os projetos de drenagem. Então, semana passada estivemos em Brasília, fomos selecionados graças a um trabalho técnico feito pelos funcionários, pelos secretários da prefeitura, por uma gestão política feita pelo nosso deputado João Cury, por uma ideia lá de trás do nosso prefeito Pardini de focar nessa questão de prevenção das questões de drenagem. Então, obtivemos a seleção de 71 milhões no projeto do PAC desse ano de 2025. E a primeira, e vocês têm repercutido mais uma vez, a minha pressa, a minha celeridade em colocar esses projetos de pé. E segundo, aquele programa de arborização que nós lançamos ali em meados do aniversário da cidade, entre março e abril, que é o Botucatu Cidade Viva, que tem exatamente o objetivo de continuar replantando na cidade, mas substituir a parte de arborização que tem algum tipo de problema, e recentemente houve aquela polêmica com o IP, inclusive repercutimos mais uma vez aqui na Prever FM, um programa que tem como objetivo fazer essa avaliação arbórea da cidade e a reposição, a substituição, a poda de tudo aquilo que for necessário, sem prejuízo ao meio ambiente. 95% das ocorrências que tivemos agora da falta de energia, especialmente na área rural, estão relacionados à queda de galhos ou queda de árvores na rede da CPFL. Isso não justifica esse prazo alongado de recuperação do fornecimento de energia, mas mostra que a gente está no caminho certo no programa de arborização Botucatu Cidade Viva. Então são as lições que a gente aprende, Márcio, e é assim que a gente vai seguir durante todo esse meu governo, trabalhando de forma séria, trabalhando de forma transparente para a nossa população, mas fazendo aquilo que tem que ser feito. Se a gente pegar, por exemplo, a obra de drenagem ali da Floriano, uma obra que todo santo dia há algum cidadão criticando aquela obra, mas é uma obra preventiva, uma obra necessária, que nos 170 anos da cidade de Botucatu, poucos tiveram coragem de encarar obras como essa, porque são obras que politicamente não aparecem, Márcio. Você fica com o inconveniente da obra, e a gente até faz essa sinalização no local, e quando a obra estiver pronta, todo o investimento fica sob o solo. As pessoas têm dificuldade de visualizar, de valorizar o que foi feito, mas a gente não vai fugir da responsabilidade. E obras como essa, e vão acontecer na cidade toda agora por conta do PAC, a gente vai encarar porque é importante para o futuro da nossa cidade. Bom dia, prefeito Fábio Leite. A gente, inclusive, houve comparação aqui com o caso que aconteceu com a Enel em São Paulo, com a capital paulista, mas Botucatu é uma cidade do interior, né? Não tem tanta representatividade como uma capital brasileira. Mas ontem à noite a gente divulgou no Acontece Botucatu que o município conseguiu antecipadamente uma ação judicial para que a CPFL, em caráter de urgência, apresente no máximo em 24 horas um plano de contingência compatível com as dimensões de Botucatu, garantindo a continuidade do fornecimento de energia. E aqui é o ponto que eu quero chegar: projetos e cronogramas de trabalho preventivo para um período de maior incidência das chuvas. O senhor vê efetividade nessa ação judicial? Isso realmente vai ser colocado em prática? Estou perguntando isso para aquele cidadão que ainda está sem energia, porque temos alguém ainda sem energia na cidade. No próximo evento climático que nós tivermos, ele pode, será que ficar mais tranquilo, prefeito? André, o seu ponto é importante e é necessário que a gente explique perfeitamente para a nossa população, né? Primeiro, essa concessão da CPFL é uma concessão federal. Então, essa concessão ela não foi feita pelo município de Botucatu e, como eu disse, uma concessão feita pelo governo federal. Caberia ao governo federal
toda a parte de regramento, toda a parte de fiscalização, toda a parte de acompanhamento de concessões como essa. E durante toda a semana, eu estou lutando junto com a população de Botucatu praticamente sozinho. Eu não tenho apoio de nenhum órgão federal, tenho tido ajuda, e uma ajuda muito importante do governo do estado de São Paulo, mas que também para uma concessão como essa fica de mãos amarradas, como eu também fico. Ontem, para você ter uma ideia, a secretária Natália Rezende e toda a sua equipe, quase que o dia todo, das 7 horas da manhã às 9 horas da noite, trabalhando comigo nesse acompanhamento, né? Nessa gestão de como estava a recuperação da energia elétrica em Botucatu. Então a gente fica de mãos amarradas. E é aí que vem a importância dessa ação judicial e dessa vitória que nós tivemos em caráter liminar. Agora, através do judiciário, esse plano de contingência tem que ser, primeiro, formalizado, que me parece que ele não existe, e segundo, porque através da justiça agora a gente vai conseguir, e se Deus permitir a gente não tenha que usar no curto prazo, mas é através dessa decisão judicial ou desse compromisso que a CPFL tem agora junto à justiça, de que esses planos sejam implantados e acompanhados. Então, vamos dizer, eu estou dando um exemplo hipotético de que quando houver falta de energia na área rural, eles têm que trazer em X horas geradores de energia. Estou dando um exemplo absolutamente hipotético para ser didático. Agora, com essa decisão judicial e com essa formalização judicial, a gente tem um instrumento a mais até para recorrer à justiça novamente e fazer a cobrança de que esses planos de contingência sejam efetivamente cumpridos. Então, a gente ganha um aliado, que é a justiça botucatuense, né, que é a decisão do judiciário, para nos apoiar em eventuais futuros problemas que a gente tenha de fornecimento de energia. Então, eu atribuo a esse ganho da ação judicial, principalmente essa questão, ou esse benefício, que a gente pode chamar assim, André. Prefeito, a questão do destelhamento do hospital do bairro, que talvez seja dentro das prioridades a principal. Como é que está essa situação, prefeito? Bom, Márcio, para você ver, eu falei isso nas minhas postagens, né? A diferença entre o atendimento do governo do estado de São Paulo e dessa companhia até ontem, né? Na terça-feira, eu vim para São Paulo na parte da tarde e fiz também uma publicação nas redes sociais, e sem nenhum tipo de agendamento eu fui recebido pessoalmente pelo governo do estado de São Paulo, pelo governador do estado de São Paulo. E na quarta-feira fiz a mesma empreitada na CPFL e sequer recebi uma ligação do presidente da companhia. Mas tudo bem, vamos seguir trabalhando. O importante é que a gente resolva as questões da cidade. Como você disse, de todos os equipamentos públicos, de todos os prédios públicos, o Hospital do Bairro foi o mais afetado, porque houve um destelhamento completo da ala 100, e esses destroços da ala 100, eles se espalharam pelas alas 200 e 300. Então, as nossas equipes de engenharia, junto com as equipes de manutenção, estão durante todos esses dias, e hoje não vai ser diferente, trabalhando na ala 200 e na ala 300 para ver se a gente consegue recuperar essas alas com medidas paliativas e a gente voltar a operar o Hospital do Bairro com as cirurgias que a gente vinha fazendo, e essa semana completaria a 10ª cirurgia. Bom, na terça-feira, nessa conversa com o governador do estado de São Paulo, ele se comprometeu em apoiar Botucatu nas ações de reconstrução da cidade, e especificamente em relação ao Hospital do Bairro, ele se comprometeu em contribuir financeiramente para que a gente faça toda essa reconstrução. Na própria terça-feira, voltando para Botucatu, eu já recebi uma ligação de um grupo de profissionais da Secretaria de Saúde do Estado, que já estava mobilizada a pedido do governador para fornecer esse apoio. As nossas equipes de engenharia, como eu falei, têm o compromisso de tentar fechar até hoje, sexta-feira, o projeto de reconstrução do hospital. Isso envolve a cobertura, isso envolve redes de gás, isso envolve a parte interna que foi afetada com a chuva, porque como saiu o telhado, áreas internas do hospital foram acometidas aí por água, pelos ventos, etc. Então a nossa ideia é subir essa documentação ainda hoje, se possível, do ponto de vista técnico de engenharia, para que aí a gente inicie os trâmites com o governo do estado de São Paulo na liberação desses recursos para a gente reconstruir o Hospital do Bairro. Em paralelo, como eu falei aqui recentemente, as equipes seguem trabalhando para ver se a gente consegue, de alguma forma paliativa, retomar as atividades do hospital
e retomar as cirurgias eletivas tão importantes para o nosso município. Prefeito, vamos dar uma priorizada agora também para as perguntas dos ouvintes, Ellen? Tem bastante aqui hoje, viu, Márcio? A gente vai começar aqui falando, deixa eu ver aqui, a Ana, ela falou que gostaria de perguntar para o prefeito sobre a gama nas escolas. Antes estava ficando guardas nas escolas e agora alguns dias apenas. Eles ficam na entrada de algumas somente. Ela pergunta se tem alguma chance de voltar a ter guarda em todas as escolas. Dona Ana, ótimo dia para a senhora, muito obrigado pela pergunta. A estratégia de patrulhamento das escolas, ela foi modificada. Isso não significa que a gente não esteja fazendo patrulhamento nas escolas. Então, por uma questão até estratégica da polícia, da nossa GCM, nós ampliamos a quantidade de equipes que fazem o patrulhamento escolar diariamente para todas as turmas ou para todos os horários em que a gente tem atividades nas escolas e nas creches. O patrulhamento acontece, a diferença é que ao invés da gente ter um único policial postado na frente da escola, a gente tem agora equipes dedicadas ao patrulhamento, que tem uma área restrita de patrulhamento, isso significa mais policiais para uma quantidade menor de unidades escolares, e esse patrulhamento é feito desde as 6:30 da manhã até o último aluno que a gente tenha no período noturno, no caso do ensino médio. Então, a gente só modificou a estratégia, ao invés de você ter um homem desguarnecido de viatura ou de apoio operacional, a gente agora faz esse monitoramento de uma forma estratégica, com viaturas e uma equipe um pouco maior. Em paralelo, a gente tem incrementado em todas as unidades escolares o sistema de segurança. Então, eu não sei o filho ou a filha da senhora qual unidade frequenta, mas a senhora deve ter percebido, por exemplo, fechamento com portões, a questão de comunicação via interfone. Então, a gente tem agora uma série de medidas que estão sendo tomadas que são mais eficientes, do ponto de vista de segurança, porque a gente ganha em escala em termos de quantidade de GCMs e também o apoio operacional de viaturas, enfim, até do nosso código. Nós temos aqui do Paulo também. O Paulo está perguntando, por favor, perguntem ao prefeito sobre o saneamento no Porto Saide, prefeito. É o Paulo. Paulo, ótimo dia para ti. Se puder mandar um pouco mais de detalhe da sua pergunta para as equipes da Prever, eu te agradeço. O Porto Saide é uma área que a gente já tem bastante desenvolvida, a questão do fornecimento de água e de esgoto, especialmente aquela parte da antiga Vila dos Pescadores. Estive no sábado no Porto Saide, o último sábado, fazendo a inauguração de um ecoponto verde, regularizando uma área que se tinha lá de descarte irregular de resíduos. Agora a gente tem um ecoponto verde muito, muito bem estruturado. Nessa semana, o Fundo Social de Solidariedade esteve no Porto Saide, junto à organização lá da Associação de Moradores, fazendo as ações em relação às cestas básicas, em relação ao acolhimento das famílias. São ações que a gente tem feito não só no Porto Saide, mas em toda a nossa orla. Mas se o senhor puder detalhar especificamente para o Porto Saide a questão da infraestrutura de saneamento. O Henrique também pergunta, prefeito, se o município possui algum plano de cuidado com fiscalização de obras que causam transtorno, principalmente em eventos como o de segunda-feira. Sem dúvida nenhuma, nós temos duas equipes de fiscalização de obras. Uma da parte de engenharia, que fica vinculada ao escritório de projetos, a Secretaria de Habitação, e também a fiscalização de obras que se tem na Secretaria de Infraestrutura. Normalmente esse grupo para questão de colocação de materiais, esse tipo de coisa. Qualquer munícipe que tiver alguma condição de denúncia, alguma situação irregular, pode fazê-la ou na nossa ouvidoria, com atendimento presencial no Paço Municipal, ou via site no botucatu.sp.gov.br. Temos também o canal da própria GCM, 153 é o telefone, e temos também o canal da Defesa Civil, que quando necessário atua nessas questões de construção através do telefone 199. Bom, prefeito, aqui a gente vai encaminhar outras perguntas que chegaram também, até devido ao tempo, mas entre elas aqui o Leandro Leonardo cumprimentando como o senhor está conduzindo a situação junto à CPFL. Nós temos aqui um questionamento sobre galhos na Francisco Lotufo. A gente vai encaminhar para a sua assessoria, prefeito, no momento que nós agradecemos mais uma vez a sua participação.
conte sempre com a gente no sentido de também cerrar fileiras, no sentido de oferecer a melhor informação para a cidade de Botucatu no momento tão aflitivo que nós vivemos mais uma vez essa semana. Semana passada, comemorando a verba, né? Como a vida é muito dinâmica, né? Você comemorou uma verba de 71 milhões de reais a semana passada, 71 milhões e 700 mil reais a semana passada, e essa semana a gente começa a semana já com essa loucura desses ventos fortes na cidade de Botucatu. Prefeito, mais uma vez, muito obrigado, uma boa semana e até a sexta-feira que vem. Obrigado, Márcio. Obrigado pelo apoio, pelos microfones sempre abertos de vocês para essa prestação de serviço. Obrigado ao Leonardo pelo elogio. Em relação à questão dos galhos, as nossas equipes de zeladoria, infraestrutura e defesa civil, desde a ocorrência da segunda-feira, seguem fazendo essa recolha na cidade. E eu aqui em São Paulo agora, dando essa entrevista para vocês, em alguns minutos já saindo para a rua para o primeiro compromisso, fazendo essa gestão junto ao governo do estado de São Paulo, no que tange esse apoio ao município, especialmente, como você repercutiu há pouco, para a reconstrução do Hospital do Bairro. Eu estou totalmente à disposição, inclusive essa semana o André e o Júnior tiveram na prefeitura, se não me engano, na própria segunda ou terça-feira, fazendo já e repercutindo essas informações, e permaneço da mesma forma aqui, 100% à disposição para essa prestação de serviço muito séria que vocês fazem no primeiro jornal. Muito obrigado, um ótimo final de semana a todos, fiquem com Deus, um abraço. Você ouviu Primeiro Jornal Prefeira FM.